Por favor, abram a Bíblia no livro do profeta Jonas. Vamos ler os versos 11 a 17 do capítulo 1 e hoje encerrarmos o exame do capítulo 1. Jonas capítulo 1, versos 11 a 17. Capturado pela graça. É o tema desse estudo de hoje. Diz então assim a palavra de Deus. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que o Senhor nos abençoe. Vamos tentar fazer uma recapitulação desse capítulo 1, e pelo menos 2 grandes lições com algumas aplicações para nós. Qual é o ponto central aqui desse capítulo 1 do livro do profeta? Jonas recebe uma expressa ordem da parte de Deus. Não foi uma recomendação, ele recebeu uma ordem. Ele deveria ir até a cidade de Nínive e pregar arrependimento aos ninivitas. O texto diz, usando inclusive o mesmo verbo, que Jonas dispôs-se, no entanto, para desobedecer ao Senhor. Ele foi literalmente na extrema direção, no extremo oposto da vontade de Deus. Ele deveria ir para Nínive, e ele então intenciona ir para Tarsis. Ele desce até Jope, em Jope ele entra num barco, no barco ele vai para o porão, começa a dormir. A Bíblia diz que o Senhor levantou uma tempestade, o barco começou a ser açoitado pela força violenta das ondas, e a despeito disso Jonas continuou dormindo. Entre ele e a eternidade apenas um pedaço de madeira, mas ele está anestesiado espiritualmente. Além do cansaço físico e emocional, ele está anestesiado. Os marinheiros ficam impressionados e o capitão desce ao porão do navio e o encontra dormindo. E para seu escândalo, fica impressionado, acorda Jonas e diz: que loucura é essa? Por que você está dormindo? E então Jonas é identificado como um profeta que estava ali em desobediência à vontade de Deus. Jonas então propõe, como nós acabamos de ler, que ele seja lançado ao mar a fim de que a fúria daquela tempestade cesse. E nesse cenário em alto mar, algumas lições preciosas nós podemos aprender nessas últimas semanas. Eu queria destacar mais algumas delas aqui para nossa edificação. Agora o ponto no verso 12 de destaque é o seguinte: respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Percebam, ele reconhece que ele é a causa primária daquele problema. Os marinheiros sequer conheciam a Jonas. Tempestades surgem em alto mar, mas ele diz que aquela tempestade tinha como causa primária a desobediência dele. E eu disse aos irmãos que o pecado sempre tem uma dimensão social, nunca afeta apenas o indivíduo que o comete, mas aqueles que estão à sua volta. Então o problema é de Jonas, mas acaba tendo repercussão sobre todos aqueles que no barco estavam com ele. E nessa crise, no mar Mediterrâneo, nesse momento de tensão, há pelo menos mais 2 lições que eu queria destacar aqui para a nossa edificação. A primeira delas é a seguinte: a surpreendente bondade dos pagãos.
Nós chamamos isso de graça comum. Jonas não suportava os ninivitas. Ele é um hebreu. Ele é um filho de Abraão. E na história de Israel, por variados motivos, criou-se uma animosidade, uma resistência, uma indisposição para com os não-judeus. No caso de Jonas, esse distanciamento se torna ainda mais intenso por causa de uma perspectiva política. Jonas não é um profeta ignorante. Jonas é um profeta que conhece a palavra de Deus e também tem uma visão interdisciplinar, eu diria. Ele conhece geopolítica, ele conhece o cenário internacional. E ele sabia que a Síria estava em ascensão e que qualquer vantagem da Síria iria causar inevitavelmente um problema para Israel. E os assírios, cuja capital era Nínive, os ninivitas, eram conhecidos pela perversidade, pela crueldade, pela imoralidade. E de repente, Jonas, que está no norte, na Galileia, em Get-Efer, recebe uma ordem: vai a Nínive, 400 quilômetros da casa dele, e prega a grande cidade de Nínive, porque a malícia de Nínive subiu até mim. Uma linguagem usada no livro de Gênesis para a maldade de Sodoma. A maldade de Nínive havia subido, no sentido de que chegou no seu limite. E Jonas, ao invés de fazer o que Deus ordenou fazer, ele suprime a vontade de Deus por conta da sua perspectiva ideológica. Ele é um profeta nacionalista. E então Jonas, como nós sabemos, ele vai no extremo oposto, ele desce até o litoral, a cidade de Jope, Iafo, e de lá comprou passagem e vai em direção a Tarsis, que era o fim do mundo. Era o último lugar do mundo conhecido à época. Ali, provavelmente, no sul da Espanha, depois do Estreito de Gibraltar. Parece que está tudo bem até que acontece a tempestade. E o que é curioso notar é que esse homem, que tem uma resistência aos pagãos, especialmente aos ninivitas, ele está no meio de um barco cheio de pagãos e, para nossa surpresa, ele vai ser tratado de uma maneira tão benevolente pelos pagãos que ele fica constrangido. O texto não diz isso, mas podemos deduzir que a indiferença dele é quebrada pela bondade surpreendente daqueles homens. Vejam o que diz o verso 13. Ele propõe então que seja lançado ao mar. Mas observe aí o entretanto. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Percebam, há um problema e uma solução foi proposta. Eu sou a causa da tempestade, lance-me ao mar e a fúria da tempestade passará. E a despeito de ouvir aquilo, os homens não fizeram, não atenderam no primeiro momento. Eles continuaram remando, continuaram fazendo todos os esforços. O texto vai dizer que eles aliviaram a carga do navio, essa é a primeira providência a se tomar, tornar o navio mais leve para não forçá-lo contra as ondas fortes. E eles estão ali buscando fazer o que é possível para preservar a vida de um desconhecido, de um estranho. Por que razão eles fizeram isso? Alguns sugerem que, por respeito ao ofício profético, Jonas se apresenta como um profeta, mas muito provavelmente por uma questão de humanidade. O fato é que a misericórdia veio sobre Jonas de onde ele menos esperava. E Jonas está sendo censurado de uma maneira muito sutil. E é assim que, por vezes, Deus faz conosco. Deus nos repreende de uma maneira sutil, através de fontes inimagináveis. Percebam? Ele está sendo tratado com benevolência. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, diz assim: o fato de os marinheiros terem, a princípio, rejeitado a oferta de Jonas e trabalhado com afinco ainda maior para salvar o navio é significativo. Fizeram mais por Jonas do que Jonas estava disposto a fazer por eles. Então percebam, Jonas está naquele navio porque ele não quis se movimentar por medo de que Deus fosse misericordioso com seus inimigos. E agora esse homem, beligerante no seu espírito, nacionalista, politicamente enviesado,
com animosidade para com os que não são da sua raça. Está sendo abençoado por um povo estranho, que não conhecia a Deus, mas que está sendo surpreendentemente bondoso para com ele. O navio está sendo violentamente açoitado pelo mar. Ele não está num rio, num riacho, no igarapé, ele está no alto mar, Mediterrâneo. Embora não seja mar aberto como o Atlântico, como o Pacífico, o mar Mediterrâneo é significativamente grande. E as embarcações daqueles dias não eram, estou falando do 7º século a.C., não eram como os barcos hoje. Uma forte tempestade poderia, de fato, gerar um grande problema, um naufrágio, a morte das pessoas. E a despeito disso, os marinheiros estão tentando, buscando meios, recursos para não atentar contra a vida de Jonas. O texto chega a dizer que eles se esforçaram por alcançar a terra. E o texto vai dizer que os verbos aqui, remar, esforçar, é gastar as energias ao limite. Eles foram ao extremo das energias. É como se eles estivessem tentando cavar nas ondas. Tamanha força que fizeram a fim de que não buscassem o último recurso, que era jogar Jonas ao mar. Isso, então, portanto, nos ensina pelo menos 2 lições aqui. A bondade é um atributo de Deus que pode se manifestar na vida de qualquer ser humano como um sinal da graça comum. Às vezes é de onde menos esperamos que recebemos os cuidados de Deus. Mesmo não sendo um cristão, a pessoa é capaz de atos de bondade que revelam resíduos da imago Dei, da imagem de Deus na sua pessoa. Isso é realmente instrutivo para nós. Por que razão? Porque a Igreja Evangélica Brasileira padece, entre outras coisas, de uma visão equivocada de que Deus abençoa apenas o cristão. De fato, existe uma bênção especial para aqueles que estão em Cristo, mas a benevolência de Deus está sobre toda a raça humana. Cristo diz que a chuva e o sol vêm sobre todos, sobre os justos e sobre os injustos. E é curioso notar que essa graça comum é o que torna a vida possível, não é? Então, um médico que faz um diagnóstico preciso, que prescreve um tratamento eficaz, independente do seu credo, ele é um instrumento da providência para fazer o bem. Mesmo a pessoa não professando a sua fé em Cristo, ela é capaz de atos de bondade, de realmente socorro ao necessitado. 2 exemplos. Vocês conhecem uma parábola famosa chamada a parábola do bom samaritano. Lucas a registra no capítulo 10. Jesus surpreendeu a audiência quando ele contou essa parábola, porque ele disse essa parábola para uma audiência judaica, o povo eleito. Então Jesus conta a parábola. Um homem vai descendo o caminho de Jerusalém para Jericó, ele é agarrado, violentado, assaltado, deixam-no à beira da estrada como morto. Havia muitos assaltos no caminho de Jerusalém para Jericó, descendo em direção a Jericó. E ele está ali, jogado, à margem da rodovia, da pista. E Jesus disse que passou um sacerdote, passou um homem da Bíblia, passou de largo. Depois passou um levita, o homem cantava na igreja, passou de largo. Mas passou um samaritano que era olhado pelos judeus de cima para baixo, miscigenado, sincretizado, nem judeu nem pagão, um misto. E aquele homem pega o cidadão maltratado, ele trata das feridas imediatamente ali, passa óleo, coloca sobre o seu animal, leva até a aldeia mais próxima, coloca na hospedaria, paga as despesas, deixa recursos para que o tratamento prossiga e diz: usem esses recursos, dê todo o tratamento. Se faltar, quando eu voltar, eu pago o restante. Eles ficaram escandalizados, porque não se esperava uma atitude assim de um samaritano. Então percebam, de onde menos se espera, podemos ser surpreendidos por atos de bondade. Eu conheço pessoas que não são cristãs e são capazes de atos de bondade, alguns constrangedores, pela honestidade, pela generosidade, pelo espírito sacrificial com que socorrem
o outro. Eu citei para os irmãos semana passada, porque esse texto me saltou aos olhos, muito recentemente, numa nova leitura do livro de Atos, no finalzinho, lá no capítulo 28, quando Paulo sofre o naufrágio, e ele chega à ilha de Malta, salvo engano, veja o que acontece ali. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bárbaros tratando-nos com humanidade. Então, isso tem muito a nos ensinar. Às vezes, repito, pessoas que não são salvas envergonham os cristãos com a sua honestidade, compaixão e sacrifício. Então, qual é o nosso dever? Nosso dever é estar sempre atento para que não sejamos encontrados sonegando socorro, misericórdia e atos de bondade, porque nós temos que zelar pelo nome do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Nós devemos estar na crista da onda, nós devemos estar na ponta da lança, no sentido de sermos os primeiros a socorrer e a mostrar bondade. E quando formos alvos dessa bondade, da parte de alguém que não professa a nossa fé, que sejamos agradecidos, possamos reconhecer que isso também é um meio através do qual a providência nos abençoa. Uma segunda aplicação: não desista de fazer o bem, mesmo quando isso for custoso. Quando nós estamos vivendo dias difíceis, quando nós estamos atribulados, sob circunstâncias difíceis, há um desânimo que, por vezes, arrefece o nosso ímpeto para fazer o bem. É tanto problema, deixa eu cuidar de mim primeiro. Então, aqueles homens, se pensassem assim, a primeira coisa que fariam era dispensar Jonas. Mas eles, na contramão do que se podia esperar, eles permaneceram firmes até a última hora, buscando socorrer e salvar, preservar a vida de Jonas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala nessa mesma direção. E não nos cansemos de fazer o bem. Se ele disse isso é porque às vezes a gente se cansa. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Há um princípio aqui. Tomar cuidado para não se cansar de fazer o bem, ao mesmo tempo buscando fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, aos seus irmãos em Jesus Cristo. E agora observem que a resposta que eles vão dar em oração a Deus, o Deus de Jonas, quando percebem que as possibilidades estão todas esgotadas, aliviaram a carga, remaram, se esforçaram, não tem jeito. Então, antes de lançar Jonas ao mar, eles fazem uma oração. E percebam, a oração, tal como o canto, revela muito do estado de nossa alma e da nossa teologia. Você quer conhecer uma pessoa? Veja o que ela canta, veja o conteúdo da sua oração. E a oração deles revela um conhecimento básico de teologia. Vou fazer uma análise teológica da oração desses camaradas aqui. Vejam aí o verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É uma oração reveladora, carregada de teologia básica aqui. Pelo menos 4 verdades teológicas na oração dos marinheiros. Primeiro, Deus existe. A oração deles pressupõe a existência de Deus. Então Deus é uma realidade inescapável. Todo ateísmo, especialmente o ateísmo militante que surge a partir do século XVIII, é na verdade uma firula filosófica, uma tentativa de suprimir a verdade. Deus existe. Mas por conta do pecado, o homem tenta suprimir a verdade, deter a verdade pela injustiça, como diz Paulo aos Romanos. É bem verdade que eles não tinham conhecimento exaustivo de Deus, eles não tinham conhecimento sobre os atributos de Deus, não tinha uma cosmovisão definida sobre a pessoa do Deus vivo e verdadeiro, mas
o sensus divinitatis estava presente. Os antropólogos se batem, tentam encontrar evasivas para uma questão para a qual não há resposta senão aquilo que a Bíblia ensina. Nunca houve, não há registro de nenhum povo, nenhuma civilização que não cultuasse a divindade. O homem é um ser religioso, o homem é um adorador. Todo ser humano adora. Resta saber quem é o objeto da adoração, se é o Deus vivo verdadeiro ou os ídolos que se constituem no coração do homem. O ponto é, Deus existe. A primeira coisa aí está pressuposta nessa oração. Segundo, o pecado exige julgamento. Eles reconheceram que a tempestade não era natural, era motivada pelo juízo de Deus contra a desobediência de Jonas. Então, outro elemento teológico, o pecado exige julgamento. Uma terceira verdade, a culpa é uma realidade inescapável. Eles chegam a dizer, olha, não derrame sobre nós esse juízo. Nós não temos responsabilidade na morte desse homem, ele não está aqui por nossa culpa. Mas eles estão dizendo, o contexto todo, o contexto inteiro, está apontando para a realidade da culpa. Jonas era culpado de transgredir e a razão dos problemas deles, inclusive. E um quarto elemento teológico na oração, a soberania de Deus sobre a criação. A fúria do mar, a força do vento, a grande tempestade, tudo, absolutamente tudo, estava sob o comando de Deus. E eles reconhecem isso. Senhor, fizeste como te aprouve. Veja a teologia. Estão reconhecendo a soberania de Deus sobre a criação. Então, o homem tem um conhecimento básico de Deus. A criação revela os atributos invisíveis de Deus, a consciência, esse dispositivo plantado no ser humano, que o leva a discernir o que é moral, o que não é moral, o que é certo e o que é errado, de modo que, independente da fé da pessoa, ela manifesta como dom de Deus a graça comum, que no final das contas é uma evidência da existência de Deus. Portanto, o primeiro elemento que fecha esse capítulo primeiro é essa surpreendente atitude dos marinheiros, todos eles pagãos. Um segundo ponto distintivo também, nós vamos chamar de o sinal do profeta Jonas, e essa expressão foi cunhada por Jesus Cristo. A partir do verso 15, vejam, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então observe, a bondade dos pagãos pode ter quebrantado o coração indiferente de Jonas. E aqui existem duas possibilidades, eu sou inclinado à segunda. A primeira é que Jonas está pedindo para ser lançado ao mar numa tentativa de suicídio. Ele está tão desgostoso da vida e ele vai pedir a morte mais à frente. Então, é para resolver o problema e lancem ao mar. Mas eu acredito que, na verdade, foi um sinal de quebrantamento em Jonas, no sentido de que ele queria que aqueles homens fossem poupados. Eu sou o problema, eu sou a causa, lance-me ao mar e a fúria da tempestade passará. Então os marinheiros, depois de um grande esforço, com temor e hesitação, lançam Jonas ao mar. De uma forma impressionante, então, a fúria do mar passa. E essa tempestade, ela simboliza a justa ira de Deus contra a rebeldia do profeta. Não é uma explosão emocional, o conceito de ira de Deus precisa ser resgatado pela igreja cristã. Deus é amor, também é justiça. Então a Bíblia diz claramente sobre esse atributo de Deus. A ira é a indignação de Deus contra a maldade humana. E nós também temos, porque somos criaturas de Deus, esse atributo na nossa vida. Quando nós vemos uma injustiça, nós ficamos irados. Há uma ira santa. Nesse sentido, quem não fica irado quando vê o mal, peca, dizia São Crisóstomo. Então Deus manifestou sua ira contra o profeta, levantando aquela tempestade. Não era uma ira destrutiva, no sentido de eliminá-lo, mas uma ira que, no futuro próximo, iria promover, na verdade, a restauração dele, porque a ira e a misericórdia de Deus se coadunam perfeitamente. Pois bem, e nesse ponto aqui, a gente entra num elemento pedagógico bastante instrutivo. Há uma ilustração aqui interessante, que nós vamos chamar de o bode expiatório. O ensino bíblico no Antigo Testamento aponta para essa figura que para nós hoje, por conta desse deslocamento de tempo e de cultura,
Parece estranho, primitivo, né? Um animal sendo sacrificado para que houvesse expiação de pecados. Para muitos de mente mais arguta e prodigiosa, que se apresentam como intelectuais anti-religiosos, parece uma coisa primitiva, bárbara, né? Coisa que deve ter ficado para trás, que o moderno não deve aceitar por ser ultrapassado. Mas isso é um grande equívoco, porque na verdade o que a gente tem é uma revelação progressiva, e esses elementos simbólicos apontavam para uma obra maior que Jesus Cristo de fato realizou naquela cruz. Pois bem, na revelação de Deus ao povo da aliança em Israel, uma vez no ano, no chamado Dia da Expiação, o sumo sacerdote sacrificava o animal e aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório para perdão dos pecados do povo. Esse era o bode que era sacrificado. Mas havia um animal que era, o texto vai dizer lá em Levítico, nós vamos ler, Arão colocava as mãos sobre o animal, fazia confissão dos pecados, e esse animal era levado para o deserto. Era o bode emissário. Os pecados eram expiados, lançando para longe. Pois bem, e de alguma maneira, o que está acontecendo com Jonas aqui é uma espécie de tipo, de ilustração dessa redenção simbolizada nessa pedagogia por trás desses símbolos todos. Olha o que diz o texto de Levítico, capítulo 16. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A função de Jonas na salvação dos marinheiros pagãos foi uma função de bode expiatório. Ele foi o bode expiatório que afastou a ira de Deus, simbolizada na tempestade, e salvou a vida daqueles homens. Há um francês chamado Jacques Ellul, que ele comentando essa passagem diz assim, vejam a perícia desse estudioso. A essa altura, Jonas assume o papel de bode expiatório. O sacrifício que ele faz os salva. O mar se acalma. Ele os salva no sentido humano e material. O que Jonas não pôde fazer, embora sua atitude anuncie, é feito por Jesus Cristo. É ele quem aceita a condenação total. É somente por causa do sacrifício de Jesus Cristo que o sacrifício de Jonas tem algum proveito e salva. E é por isso que mais à frente, Cristo, falando sobre a obra que ele estava a realizar, disse, nenhum sinal será dado a essa geração perversa, senão o sinal do profeta Jonas. E é um texto belíssimo lá de Mateus. Pois bem, essa conexão fica evidente no verso 17, quando existe uma alusão que Cristo acessa para falar da sua morte e ressurreição. Veja como termina o capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A fuga de Jonas é interrompida. O pecado na vida do servo de Deus nunca tem a palavra final. Há sempre uma intervenção dos céus. E como ele mesmo reconheceu, quando se apresentou aos marinheiros pagãos, o Senhor é o Deus do céu, da terra e do mar. Houve uma intervenção. O peixe não está ali por acaso. O Senhor usou a natureza como instrumento para colocar Jonas na rota da obediência. Então percebam, as ondas, a tempestade, o peixe, toda a criação trabalha a favor dos propósitos de Deus. Primeira tempestade, agora o grande peixe. E o texto diz que o Senhor designou, preparou um grande peixe para salvar Jonas. E o que há ali é uma missão de resgate, sinal da providência de Deus. E Jonas é lançado ao mar e engolido por um grande peixe enviado pelo Senhor. E é nesse ponto que muitos estudiosos olham para o livro de Jonas e dizem assim, bem, isso aqui é uma novela, é uma espécie de ficção literária, e aí existem várias teorias para tentar explicar esse fenômeno. E inclusive bons cristãos que não conseguem enxergar a historicidade desses eventos e apontam apenas para o fenômeno da ficção. Uma ficção literária com objetivo pedagógico e instrutivo.
Então temos duas possibilidades. É um fato sendo registrado ou uma ficção literária com apontamentos teológicos e éticos. Pois bem, o relato do resgate singular de Jonas, percebam, não é adornado com descrições impressionantes e detalhadas. O texto só diz assim, laconicamente, que um grande peixe engoliu o profeta. Depois de 3 dias e 3 noites, ele foi lançado à praia. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês um caso curioso aqui. O caso do James Butley. Apenas para ilustrar que, embora a Bíblia não gaste tempo e energia entregando os pormenores, os detalhes, não é de todo um fenômeno impossível. É raríssimo, mas não é de todo impossível. Pois bem, é curioso porque esse homem chamado James Butley, um marinheiro britânico de 21 anos de idade, ele foi engolido por uma baleia. Isso aconteceu em 1891, está documentado pela Marinha Britânica. Nas Ilhas Malvinas ele teve essa experiência, inclusive no túmulo dele está escrito lá, James Butley, o Jonas moderno. Deixa eu mostrar 2 fotos para vocês. A primeira está aí. Essa é uma baleia da espécie cachalote, né? Ela pode ter até 25 metros de comprimento. Então, essa é uma foto da baleia, onde o James Butley ficou por algum tempo, e a baleia foi aberta, tiraram ele inconsciente, vários médicos fizeram exames dele, e ele viveu mais 18 anos depois dessa experiência, de passar aí esse aperto, literalmente, no ventre de um grande peixe, nas Ilhas Malvinas. E aí tem uma segunda imagem, só para vocês terem uma visão de como, está vendo lá o nadador? Essa é uma espécie de baleia, espécie cachalote. Mas eu não queria gastar energia com isso, eu estou caminhando para o final. O Gleason Archer, ele diz o seguinte: se a história de Jonas tivesse sido mera ficção, então o sepultamento de Cristo na Sexta-feira Santa, até a ressurreição no domingo de Páscoa, também seria ficção, não havendo, portanto, qualquer base para comparação. Quando Cristo compara o que aconteceu com Jonas com o que aconteceria com ele, muitos estudiosos apontam para o elemento de historicidade dos eventos que sucederam com Jonas. E aqui a questão central passa a ser a seguinte: o Senhor Jesus citou o profeta Jonas como um sinal de sua obra. Vejam lá Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E alguém diz, bem, mas Cristo não ficou 3 dias e 3 noites no túmulo? Ele foi sepultado na sexta-feira e ressuscitou na madrugada de domingo. No entanto, os judeus, eles não faziam a conta como nós ocidentais fazemos. Um dia parcial, um dia incompleto já era contado como o dia inteiro. Então, ele foi sepultado na sexta-feira e no domingo ressuscitou. Então, 3 dias e 3 noites. O que indica também que Jonas não passou necessariamente 72 horas no ventre do grande peixe, mas apenas apontando para o fato de que foi um período simbólico importante. O único sinal dado por Deus àquele povo rebelde foi do profeta Jonas. Portanto, uma referência à morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Eu quero encerrar fazendo aqui 2 citações para a nossa edificação. 2 lições finais desse capítulo 1. Primeiro, o pecado derruba o homem. O pecado ele tem o poder de levar o homem para baixo. E esse movimento para baixo é de natureza espiritual. Mesmo que ele esteja aparentemente no alto, no pecado, o homem está sempre descendo, sempre em ruína. Percebam aí o que diz o Palmer Robertson. O pecador cai, ele começa a descida por seus próprios atos de loucura. Ele tenta fugir da vontade de Deus e tropeça nos cadarços do próprio sapato. É apenas um fato. Nada pode estar certo quando você vive em rebelião contra a vontade de Deus. As circunstâncias da vida vão te derrubar. Seu próprio espírito interior o derrubará. A mão do Senhor vai derrubá-lo. Tente imaginar como Jonas está fazendo esse caminho para baixo. Ele está na Galileia, no alto. Ele desce até Jope, entra no navio, desce até o porão.
vai até o ventre do peixe. E ele mesmo diz na oração, no capítulo 2, que ele foi às profundezas do abismo. Então, o caminho é sempre para baixo para quem está fugindo de Deus. Portanto, Jesus também nos ensina isso na sua palavra. E comparando com Jonas, por motivos diferentes, Cristo também fez um caminho para baixo. Da glória para a terra, da terra para a cruz, da cruz para as nossas mais absolutas misérias, no sentido de nos resgatar para si. Da cruz desceu ao túmulo, mas de lá ele ressuscitou em glória para reinar à destra do Pai. Agora a boa notícia com a qual quero terminar. A graça levanta o pecador. Percebam, em alto mar, açoitado pela forte tempestade, o profeta desceu ao abismo. Capturado pela graça, das profundezas das suas fraquezas, Jonas buscou a Deus em oração, encontrou uma fonte abundante de graça. Então percebam que na vida de Jonas, ele cai, ele desce por conta dos seus pecados, mas a graça soberana o captura em alto mar e faz dele um instrumento para a conversão dos ninivitas a despeito da sua dureza de coração. Feito isso, como é que começa o capítulo 2? Olha o tom, como muda. É a primeira vez que ele vai orar em todo o livro. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Aquela circunstância serviu para quebrantar o seu coração e pela primeira vez ele se dirige a Deus em oração. E todo o capítulo 2 é uma poesia belíssima, uma oração com a qual nós podemos muito aprender. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a graça dele nos capture todo dia. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse tempo juntos aqui, tempo de instrução, de crescimento, de comunhão, de adoração ao teu nome. Te louvamos mais uma vez pelas preciosas lições que podemos aprender nesse livro tão curto e tão profundo. Ajuda-nos, Senhor, a ser bondosos, a fazer o bem, a ser instrumentos nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. Obrigado por aqueles a quem o Senhor já levantou em nossa vida para nos servir e abençoar, mesmo não professando a nossa fé. Te louvamos por Jesus Cristo, pelas palavras dele, conectando sua missão ao que o Senhor fez na vida de Jonas. Guarda a nossa vida para que nenhum de nós seja encontrado caminhando na direção oposta da sua vontade. Que nenhum de nós seja encontrado fugindo da presença do Senhor. Isso seria o mesmo que caminhar para baixo. Tem misericórdia de nós. Que a tua graça nos capture a cada dia e que sejamos todos, Senhor, encontrados diante de ti, buscando fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Despede-nos em paz, dá-nos uma noite de sono, restaura as nossas energias e fortalece a nossa esperança. Por Jesus Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço.
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.